imagino que vocês se lembrem aqui do casal que tem o bebê alemão, entre aspas, né? Eu fiz vídeo na época aqui, que era um casal de Pomerode, em Santa Catarina, voltando, né, Santa Catarina, parece que tudo acontece lá agora. Voltando a Santa Catarina, um casal que fez um videozinho fofinho, era bonitinho o videozinho, não tinha nada demais na época o videozinho, que era um videozinho sobre uma receita para fazer um bebê alemão, e aí gerou uma tremenda repercussão negativa o vídeo, eles foram atacados, criticados. E aí, como eu previ a época, né, como eu falei na época ali, o vídeo não tinha nada demais naquele momento, mas que isso sim poderia abrir comportas para que eles se radicalizassem, para que, como sabe, reação a isso, que é, né, a lógica reacionária, né, como reação a algum tipo de situação, eles se tornassem mais extremados em suas posições. Talvez até fossem antes, talvez já fossem, sabe, bolsonaristas, extremistas de direita, já fossem, sabe, tivessem essa lógica interna aí, mas o que aconteceu foi que realmente abriu uma comporta perigosíssima ali nesse casal, e eles passaram a criticar a esquerda, a criticar PT, aquilo que era para ser bonitinho e fofinho virou agora uma dupla, um casal político falando dos absurdos da esquerda brasileira e de como o Sul, né, o Sul é meu país, e como o Sul é mais desenvolvido, como o Sul é mais civilizado, como os sulistas são mais inteligentes, como é um símbolo, um reflexo do que deu certo, enquanto o resto do Brasil é esse lixão que deu errado. Eu quero assistir com vocês um vídeo recente deles aqui para entender, né, para onde foi isso, como passou de bebezinho, bonitinho, fofinho, o bebê alemão, para uma dupla agora que tem falas que são, sabe, inacreditáveis e horrendas. Vamos assistir juntos, depois a gente comenta. Bolo em metro no Maranhão versus cuca em metro em Santa Catarina. Mesmo país, duas culturas completamente diferentes. Viralizou o absurdo de pessoas pegando um bolo de Dia das Mães com pá, socando pedaços em sacolas plásticas e agindo sem o mínimo de civilidade. Isso aconteceu na cidade de Bom Lugar, Maranhão, onde cada um tentava levar o máximo de bolo e migalhas para casa. Do outro lado do Brasil, em Blumenau, Santa Catarina, vemos uma ação muito parecida, mas com um desfecho completamente diferente. Distribuição de cookie em metro para comemorar o aniversário da cidade. E o que se vê é educação, respeito, civilidade, povo organizado, em fila, cada um pegando seu pedaço com tranquilidade. O mais revoltante é que, enquanto atitudes como as de Bom Lugar são normalizadas, aqui no Sul nós somos criticados, humilhados e até ameaçados por usar um traje típico alemão e preservar a cultura dos nossos antepassados. As diferenças entre as cidades são gritantes e os números não mentem. Blumenau tem mais de 380 mil habitantes e um IDH de 0,806, classificado como muito alto. Uma cidade próspera, com geração de emprego, renda e um povo educado e ordeiro. Já Bom Lugar tem apenas 12 mil habitantes, sendo que mais da metade da população vive do Bolsa Família. Um município com um IDH baixíssimo, de 0,54, onde a pobreza, a dependência e a falta de estrutura se refletem nas atitudes do dia a dia. O mesmo povo que vota em massa no PT. A população dessa cidade foi cerca de 75% da população votou no PT. Povo que vota no assistencialismo, na troca de votos por migalhas e depois vive preso a esse circo de miséria. É esse tipo de povo que a esquerda quer. Dependente, ignorante e fácil de manipular. Agora eu entendo por que virou moda atacar o Sul. Aqui o povo é educado, trabalha, preserva sua cultura e pensa. E isso incomoda. Ai, sério, gente, é inacreditável, inacreditável. Eu quero começar pela conclusão dele, né? Ele, depois de tudo isso, né, eles falam ali, né, sobre DH, falam sobre comportamento, sobre inteligência, e daí ele descobre, ele constata, né, por isso que atacam o Sul, né, porque é um povo que pensa, que questiona. E aí, sinceramente, não é por isso que se questiona, né, o que se passa no sul do Brasil, não é por isso. É por causa de discursos preconceituosos como esse deles aqui, não é por causa de que eles são inteligentes. Pelo contrário, o que se questiona justamente é o tipo de classismo e um tipo de... aquilo que o Gessé Souza chama no livro dele, Elite do Atraso, é um tipo de culturalismo racista, né? Que até a gente pode pensar um pouquinho sobre esse conceito aqui ao longo do vídeo, porque o que o Gessé fala ao longo do livro dele, da obra dele, é que após, né, a Segunda Guerra Mundial, após a eugenia, após o Holocausto,
O que houve nas teorias sociais pelo mundo, na sociologia, em grande parte, foi um deslocamento de teorias raciais, de teorias que eram racistas de fato, né, tipo, diretamente racistas, explicitamente racistas, para um tipo de teoria social que é culturalista e racista ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele estabelece que as culturas são diferentes e aí, a partir disso, estabelece uma hierarquia de níveis de desenvolvimento, de civilidade, de culturas mais elevadas em relação aos demais, que é o que eles fazem nesse vídeo aqui, é estabelecer que a cultura do sul, né, lá de Blumenau, com a cuca em metro, é muito mais desenvolvida e civilizada do que a do Maranhão. Então eles estabelecem uma hierarquia, a nossa cultura é melhor do que as demais, e aí, ao fazer isso, estão reproduzindo uma lógica que é racista, porque aqui não fala apenas de comportamento, aqui fala de etnia também. No Brasil, por exemplo, se você vai pegar lá regiões mais desenvolvidas, eles vão entender que isso é decorrente da cultura deles branca, europeia, descendente de europeus, enquanto que as regiões mais atrasadas são decorrentes de culturas mais atrasadas ou de outras etnias, indígenas, negros, ou da mestiçagem no Brasil, né, que também foi um tema muito abordado nas ciências sociais. Então, assim, você passa da eugenia para um culturalismo que é, em essência, inspirado em também ideias racistas. O Sul não é mais desenvolvido porque a cultura é mais desenvolvida, é porque é uma cultura dos brancos europeus. São os europeus, né, descendentes de europeus, que estão ali reproduzindo o comportamento dos europeus no Brasil, e isso faz com que seja desenvolvido ali embaixo, né? Então, assim, essa é a lógica. Então é por isso que eles são criticados, não é porque eles são inteligentes. E aí até vale aqui mencionar uma coisa, né, bem interessante, antes de avançarmos para alguns outros aspectos, quando eles falam sobre essa diferença cultural, né, eu me recordo de uma vez que eu estava na aula da pós-graduação, eu estava fazendo especialização em literatura e história, e eu tinha uma professora de história que entrou na questão, né, da Revolução Francesa. A gente estava trabalhando sobre algumas coisas, algumas ideias decorrentes, né, da modernidade. Ela dizia o seguinte, né, o que é mais interessante? Ela jogou a pergunta para nós, né, nós alunos lá do curso, né, o que vocês acham que é mais interessante? É a ideia da Revolução Francesa, é a ideia de que todos nós somos iguais, todos nós temos direitos iguais, todos nós temos, liberdades iguais e temos que ser tratados com igualdade, ou a ideia de que há diferenças nas culturas, que as culturas elas representam coisas distintas e elas têm que ser reconhecidas em sua particularidade, respeitadas desse modo e consideradas como distintas. E aí, boa parte da classe, né, talvez quase todo mundo, com exceção de mim e mais uma outra pessoa, quase todo mundo foi lá e achou que preferia a ideia de que as culturas são distintas sim e têm que ser tratadas com a distinção. Isso aqui inclusive reflete, né, uma tendência identitária que se deu ao longo das últimas décadas com a esquerda global, né, o de reconhecimento das distinções das culturas e da valorização dessas culturas marginalizadas ou culturas subalternizadas. Então, assim, é importante você reconhecer essas culturas e você fazer políticas públicas para que essas culturas sejam preservadas, sejam, privilegiadas em alguns casos, né, ou tenham oportunidades que foram negadas historicamente. Então, você estabelece esses critérios de distinção e isso aqui é usado para políticas públicas, em grande parte. Então, assim, a esquerda reconhece o valor disso, mas eu fui um dos poucos que levantei a mão dizendo que era melhor a ideia da igualdade, era melhor a ideia de uma noção geral, né, abstrata em grande parte, né, mas abstrata de que todos nós devemos ser tratados como iguais. Não quer dizer que sejamos iguais, mas que devemos ser tratados como iguais. E aí a professora falou, olha, de fato, se a gente for pensar, né, friamente, a ideia da igualdade, embora seja falsa, porque ela é falsa, a ideia da igualdade é falsa, nós não somos iguais, somos muito diferentes, né? Nós, tanto como indivíduos, como, como culturas, como sociedades, somos muito diferentes. Mas a ideia da igualdade, ela permite a criação de normas que busquem a redução da desigualdade de fato, na prática, né, porque você está ali tratando todo mundo com o mesmo tipo de critério, enquanto que a visão de culturas distintas tende a levar, e levou historicamente, tende a levar a uma hierarquização das culturas. Então, assim, a minha cultura é melhor que a sua, ou a minha cultura é mais importante do que a sua, a minha cultura é mais brasileira do que a sua, e assim por diante. Então, essa hierarquização das culturas pode levar a uma série de discriminações e, inclusive, à violência. Então, assim, a visão da Revolução Francesa vai levar à democracia moderna representativa como a gente tem, vai levar a uma declaração como a gente tem dos direitos humanos, enquanto que a visão culturalista, a visão da distinção de culturas, né, levou ao genocídio dos judeus, levou ao nazismo. Então, assim, a gente pode pensar aqui para onde isso pode nos levar, né? Então, a gente tem essa ideia de distinção de culturas, como eles pregam aqui, foi uma ideia pregada no passado, né, sei lá, o romantismo alemão
depois isso avança, né, no fascismo, no nazismo, isso é uma coisa que foi preponderante. E aí, ainda voltando a esse tópico, né, a gente tem que pensar aqui que essa ideia de nós, brancos, civilizados, educados, ordeiros, que respeitamos a lei, historicamente a gente tem um caso que não foram os maranhenses que cometeram o Holocausto, não foram os maranhenses com seu baixo IDH, com sua pobreza, com, sabe, sua falta de educação, entre aspas aqui, não foram eles que mataram milhões de judeus, não foram eles que começaram uma Segunda Guerra Mundial, não foram eles, foram os alemães ordeiros, foram os alemães civilizados, altamente educados. Muitos dos integrantes do Partido Nazista, eles eram doutores, né, o Goebbels, por exemplo, que foi ministro de propaganda do nazismo, ele era PhD, né? Então, assim, você tem que pensar ali que essa ideia de uma hierarquia social, de classe, intelectual, cultural, pode levar a um extermínio de uma etnia, né? Tentativa de extermínio de uma etnia que o propósito era acabar, erradicar os judeus da Europa. Então, sabe, pensando aqui em precedentes históricos, não sei se o discurso deles cola muito bem hoje, né? Então, assim, a crítica, como eu falei, a crítica é justamente pelas implicações daquilo que eles dizem. Não é porque eles são sulistas e logo você tem que vê-los como se fossem alguma coisa específica, né? Alguma categoria específica. Não, é o discurso deles, sabe, para onde isso pode levar. Aquilo que eles estão falando está carregado de sentidos, carregado, sabe, de um conjunto de valores que estão calcados em valores históricos e que levaram a consequências bizarras e brutais. Só lembrando também que no sul do Brasil foi o local que tinha partido nazista também nos anos 30, né, 30 e 40. Foi um dos maiores núcleos de partido nazista fora da Alemanha. E aí estamos falando aqui de antepassados, possivelmente, dessas pessoas aí, né? Sabe, os alemães ordeiros, que eles tanto admiram. Então, assim, pensando, né, comparativamente aqui, pensando na história da humanidade, o povo do Maranhão teria muito mais nosso respeito, porque não cometeram nenhum tipo de atrocidade histórica, que a gente saiba, do que as raízes desses alemães de Pomerode ou de Santa Catarina. Então, assim, aí entra um ponto, né? O segundo ponto tem a ver com essa ideia de que europeu é civilizado, desenvolvido, e ordeiro, educado, e que, sei lá, o povo do Maranhão é desordeiro, bagunçado, sabe, que vive desse existencialismo. E aí a gente pode olhar para a Europa hoje, a Europa recente, e ver muitos casos que, sabe, refutam essa visão tosca e limitada deles, pouco inteligente, ao contrário de inteligente, pouco inteligente, porque não tem nenhum respaldo na realidade. Mas pensar, Inglaterra, por exemplo, você tem um país ali que foi uma potência imperial durante mais de 100 anos, uma potência imperial, e você tem um país ali que tem, sabe, as pessoas, né, cotidianamente têm comportamentos, são bem pouco ordeiros. Basta pensar, por exemplo, lá que os hooligans, né, que são torcidas organizadas bastante violentas, eles são um fenômeno que se origina na Inglaterra e causaram estragos terríveis, né, grupos, né, de torcedores de futebol que iam para violência brutal, matavam pessoas. Então, assim, isso não é um fenômeno que surgiu na América Latina, surgiu na Inglaterra, é um fenômeno do futebol britânico que depois começa a espalhar para outros países. E ali, sei lá, tem outras festas populares na Europa, né, que são bastante desordeiras. Basta pensar na Tomatina, em Pamplona, na Espanha, que é uma festa que as pessoas jogam tomate umas nas outras, uma festa que as pessoas se divertem pra caramba lá, então lá jogando tomate é uma zona, uma bagunça completa, né. Você tem festas populares, por exemplo, em Portugal, né, quando eles soltam um touro na rua, e na Espanha também tem essas festas, soltam um touro na rua, as pessoas correndo desesperadas, sendo atropeladas pelo touro, se atropelando, caindo por todos os lados. São festas populares europeias e que estão bem longe de ser ordeiras e com filinha lá, disciplinado, sabe, não tem nada a ver. Eu acho que mesmo na Alemanha, se você encontrar ali certas festas populares ali, talvez até o próprio Oktoberfest, deve ter um monte de alemão bêbado lá fazendo merda e isso aí, sabe, não é exclusividade de Maranhão ou de regiões pobres do Brasil ou de países pobres. A gente fala de um continente, né, como o europeu, que tem muitas histórias, sabe, de festividades e de manifestações populares, e o carnaval surge na Europa também, que eram completamente desordeiras, né? Tem um livro bem interessante do Bakhtin que se chama Cultura Popular na Idade Média e Renascimento, no qual ele fala sobre o carnaval europeu, né, a ideia do carnavalesco, e era uma festa que era o caos, né? Então, assim, essa festa no Brasil hoje que você tem do carnaval, na América Latina, no Brasil, elas são exportações europeias que assumem características próprias na América Latina e Brasil,
mas que eram bastante caóticas na Europa. Esse processo de ordenação da Europa, né, de higienização da sociedade e das relações é uma coisa relativamente recente em alguns países. Em outros países você tem uma vida bastante desregrada, digamos assim, que não tem nada a ver com a expectativa que essas pessoas têm do que é Europa, do que é país desenvolvido, mesmo Estados Unidos, mesmo países supostamente desenvolvidos que têm, sabe, comportamentos que não seriam enquadrados em comportamentos educados, sabe, civilizados. Então, assim, é uma ficção. Vivem numa ficção na cabeça deles, sabe, num ideal, sabe, irreal, e aí vem propagar isso para as pessoas com base nesse culturalismo racista. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixe aqui embaixo no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!